Olá, sou Nédia Alves, comunicadora, apresentadora, criadora de conteúdos nas plataformas digitais, palestrante e também grande incentivadora de pessoas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do nosso Mulher Pode, um podcast de desenvolvimento pessoal, profissional, autoconhecimento, motivação, superação. Nosso principal objetivo aqui é compartilhar conteúdo para que venha agregar na sua vida de alguma forma. Aqui nós acreditamos que a mulher, ela pode sim fazer as pazes com a vida, ela pode crescer com os desafios, mas ela precisa também respeitar a sua essência. A cada 15 dias nós temos aqui um novo episódio, um bate-papo descontraído com mulheres da vida real, compartilhando de fato histórias da vida real. Portanto, que você possa evoluir junto conosco. O tema escolhido para hoje, o mal do século, na realidade. O tema é ansiedade. Você já parou para pensar por que as pessoas elas estão ficando cada vez mais ansiosas e não menos ansiosas? Existe um ciclo vicioso que faz com que a ansiedade aumente com o passar do tempo. Mas você já se perguntou por que nós sentimos ansiedade, por que ela evolui tanto? A ansiedade ela é uma emoção natural, ela funciona como um alerta para um perigo futuro, entre aspas, mas isso pode ser real ou pode ser também imaginário. O problema é que quando esse sentimento de alerta ele vai além dos limites que são saudáveis, passa a nos trazer desconforto e sofrimento. Muitos são os fatores que nos atormentam no dia a dia, como as preocupações com o futuro, a correria, o medo, o estresse, essa vida pós-moderna, esse excesso de informações, porque nós somos bombardeados o tempo inteiro com muitas informações entregues principalmente pelas plataformas digitais. E nós precisamos simplesmente buscar estratégias para que saibamos equilibrar e lidar com a ansiedade hoje em dia. Por isso que para conversar um pouco sobre isso, eu convidei uma pessoa que ela tem conhecimentos profundos sobre técnicas de relaxamento e equilíbrio. Micheline Almeida, ela é graduada em Educação Física, ela é terapeuta miofacial, terapeuta ayurvédica, que inclusive eu vou querer saber muito mais, me aprofundar sobre isso. É professora de yoga, casada, mãe de Rafael com 13 anos e Sofia de 8 anos. Adotou 3 cachorros e 4 gatos. Micheline, seja bem-vinda. O currículo é extenso, viu? Boa tarde, Nédia. Obrigada pela oportunidade de poder contribuir um pouco, né, com um transtorno que vem crescendo cada vez mais, principalmente nas mulheres. Nas mulheres. Né, por causa da sua ascensão como mulher profissional, esposa, ter que dar conta de várias coisas. E isso tem aumentado o estresse, a ansiedade por resultados, né? Ô Micheline, antigamente, é claro que os tempos mudaram, é claro que as rotinas mudaram, as cobranças mudaram, mas antigamente a mulher ela tinha menos coisas com que se preocupar. O papel dela na sociedade era cuidar dos filhos e tudo que acerca da casa e da família. E hoje não. E hoje não. Hoje ela é cobrada e tem uma parte boa, obviamente, Claro, dela poder sim. se colocar no mercado. Se realizar profissionalmente também. Mas isso deixou uma lacuna que hoje a criação dos filhos é feita por babá, né? Então, hoje a ansiedade, o estresse, ela está não só nos adultos, mas nos filhos também. Inclusive, é um número muito grande hoje de crianças pequenas mesmo. Depois passa aí para a fase da adolescência, da juventude em si, adoecidos também com ansiedade. Começa com o fato de não poder mais brincar, né? A vida social da criança se resumiu muito. Eu lembro que eu brincava na rua até os 16 anos, eu brincava na rua. Hoje e a mãe brigava para colocar para casa, né? Dentro. Hoje ela briga para sair de dentro do quarto, não é assim? E o tempo que os pais hoje têm com os filhos, porque mesmo com toda a correria, tudo bem que tenha tempo com seus filhos, mas que tenha um tempo de qualidade. E hoje não existe mais isso, né? Inclusive, Micheline, eu lembro que certa vez eu até comentei que eu disse o seguinte, porque às vezes as pessoas perguntam também para mim, Nédia, como que você administra o fato de ser mãe, de ser profissional, tantos papéis para você desempenhar, como fica a maternidade no meio disso tudo? E eu tive que aprender. Eu disse, olha, eu não tenho como, na hora de estar desempenhando o meu papel fora, eu não posso estar trabalhando fora e com a cabeça em casa. Eu preciso estar focada naquilo que eu estou fazendo. E quando chego em casa, eu preciso estar focada no meu filho. Então, eu tenho que largar o celular. Mesmo que sejam ali
40 minutos, 1 hora, 2 Isso, horas, 3 horas, sei lá, quanto tempo for, mas que eu esteja com tempo de qualidade para ele, porque isso vai fazer exatamente. valer a pena. Agora você está em casa e o tempo todo pegando um telefone, resolvendo uma coisa ou outra, você não está presente com o filho. Ou pior, ele não está presente com você. É. Então você nem faz bem uma coisa, nem faz bem outra coisa. E o que eu respondi foi isso. Eu busco focar naquilo que eu estou fazendo. Nédia, você tá apresentando o podcast como eu tô aqui agora? Eu não tô pensando em como tá meu filho em casa. Eu tô Exatamente. focada aqui no podcast. Mas na hora em que eu chegar em casa, eu vou deixar o Larga trabalho tudo. fora. Meu telefone já vive no silencioso. E eu vou dar atenção devida para o meu filho. Isso faz, inclusive, com que a autocobrança diminua da minha parte, porque eu consigo olhar nos olhos dele, eu consigo acompanhar o crescimento, aquilo que ele está aprendendo de novo. Eu consigo viver de fato com o tempo que eu tenho disponível. E automaticamente eu mando para o meu cérebro: você está entregando o melhor que você pode. Exatamente. E a ansiedade é exatamente isso. É você viver um momento que não está acontecendo. É você viver o que ainda nem está para acontecer, que você não sabe nem se vai dar certo ou não, mas você já está nervoso por antecipação. Exatamente. Micheline, de onde foi que partiu o seu interesse pelas áreas de atuação que você tem hoje? Então, eu comecei com a educação física porque eu tinha, né, um problema de coluna que começou aos 10 anos de idade. E por quê? Com 10 anos. Então, Aconteceu alguma coisa? não teve nenhum trauma físico, né? Trauma emocional a gente nunca sabe, porque às vezes está no inconsciente. Isso. E traumas a gente tem a todo momento. Então, o que realmente causou, não sei. E aí, aos 20 anos, eu tive minha primeira crise, fui parar no hospital e tudo mais. Então, eu comecei, a mais ou menos 16, 17 anos, a buscar por alternativas que pudessem curar minha coluna. Então, como eu fazia já academia, antes mesmo de entrar numa universidade, antes mesmo de escolher minha profissão, eu escutava muito as pessoas dizerem: não, mas tem que alongar, tem que fortalecer. Eu disse: então eu vou entrar ou na fisioterapia ou na educação física. Só que eu também tinha receio de estar com pessoas doentes. Eu dizia: não, também não quero esse clima, essa energia para mim. Então eu vou para o lado da educação física, onde eu possa trabalhar esse A lado e poder prevenção. a prevenção e também tratamento, porque, na verdade, Isso. eu só comecei a descobrir que dentro da educação física existiam tratamentos depois que eu comecei a faculdade. Antes eu não sabia. Então, na minha cabeça, eu queria começar a trabalhar com terceira idade, para cuidar das pessoas e, dessa forma, me entender um pouco e poder tratar do meu próprio problema, né? Depois veio, eu vi que realmente não era suficiente. Eu tratava outras pessoas, mas eu não conseguia me tratar. Isso foi gerando uma frustração e eu fui buscando outras coisas. Então eu conheci o yoga, que no yoga eu consegui controlar completamente minhas dores. Eu não Conseguiu. consegui. Você começou com que idade no yoga? 23 anos, mais ou menos. 23 anos. 23 para 24. Comecei a praticar com 23, aos 24 eu fiz minha primeira formação. E aí, dentro do yoga, eu consegui um equilíbrio para controlar as minhas dores. Então, eu pude começar a ter vida, de trabalhar e fazer minhas coisas, porque tinha dias que eu ficava na cama e era remédio. Então, eu disse: não, eu preciso de ter alternativas mais saudáveis para eu poder conviver com isso, porque, inclusive, muitos ortopedistas e fisioterapeutas disseram que eu não tinha cura, que eu tinha que aprender a conviver com essa dor. Imagina você escutar isso na adolescência. É. E outros que ao longo da minha vida disseram que eu ia para uma cadeira de rodas. Não, isso aí vai Chegaram a dizer evoluir, isso? isso vai evoluir e você vai chegar numa cadeira de rodas. E E eu como disse: foi? eu não vou. Como foi para você lidar com essa informação? Estou falando em Não, relação ao seu mental. eu voltei para casa, eu lembro, foi no final da tarde, eu voltei chorando e liguei para uma prima minha que é educadora física, que é fisioterapeuta. E ela sabia do meu estado e tudo mais, me tratava. E eu liguei para a Adriana e disse: ele me falou isso. E ela falou: como ele tem coragem de dizer isso? O ser humano é tão imprevisível como a sua cura. Então, é ela que me deu forças nesse momento. Eu me lembro que eu estava dirigindo e tremendo, assim. Aí, pronto. Então, eu entrei na educação física, mas vi que fortalecer e alongar não era o caminho. Entrei no yoga, comecei como praticante e depois fui me interessando mais pela filosofia, porque eu via que tinha uma questão emocional envolvida. Então, eu comecei a fazer yoga mais ou menos em 2000 Eu tinha 24 anos, 24 eu fiz a minha formação e comecei a controlar. Entrei para uma vertente também mais tradicional, porque a vertente mais moderna é muito intensa, que também não funcionava. Eu comecei como professora de Ashtanga, que é uma modalidade mais intensa. Mas depois eu passei para modalidades mais tradicionais, como Shivananda, Hatha Yoga e Tantra.
E aí eu consegui controlar tanto a parte emocional, porque eu tive problemas de ansiedade também muito jovem, depois a gente pode entrar nisso. Eu tive um dos transtornos de ansiedade por muito tempo. Então eu pude tratar dos dois lados, o campo emocional e o Tudo campo isso com o físico. yoga. Tudo isso só com Conseguiu yoga. equilibrar tudo isso. Aí quando eu tive meu primeiro filho, ele nasceu com uma alergia muito, muito forte. E eu busquei de todas as fontes que eu pude quais os motivos para isso. E não encontrei aqui. Até que eu escutei falar sobre a Ayurveda, que é a medicina mais antiga do mundo, né? É dito que ela, não se sabe se é ela ou a medicina chinesa, qual é das duas a mais antiga. A mais antiga. E tinha essa possibilidade de você fazer a formação não como médico ayurvédico, mas como terapeuta no Brasil. Então eu comecei a fazer por causa do meu filho, para tratar meu filho. E aí eu resolvi fazer a especialização na Índia porque eu queria ter o segundo filho. Por isso que a diferença de idade é tão grande entre um e outro. Que eu queria ter o segundo filho, mas emocionalmente eu não tinha capacidade para ter um outro filho. Você queria então com a se mesma preparar situação. primeiro. E eu queria me preparar e descobrir como eu podia fazer para que o segundo filho não tivesse os mesmos problemas que o primeiro. E lá foi muito, assim, foi muito mágico porque era tão simples que a gente não conseguia enxergar que é como, eu me lembro que o médico ayurvédico disse assim para mim, isso já na Índia. Como é que você quer ter um filho saudável se você não está saudável? Como assim, né? Porque eu cheguei lá, eu como salada, eu isso e aquilo. Aí ele fez, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Isso, eu já é vegetariana, não sei o quê. Aí ele falou, não, mas você não era para estar comendo salada. Aí eu, oi? Não era para estar não sei o quê. Eu, oi? Né? Assim, que na verdade... nós vamos precisar falar mais sobre isso. Vamos precisar estender isso aí, porque eu me interessei pelo assunto. Isso. Porque às vezes você acha que você está fazendo o certo. Exatamente. E existe tanto conhecimento no mundo, Micheline, eu sempre digo assim, uma vida, ela não é suficiente para você aprender tudo aquilo que você gostaria. Impossível. Mas o mágico do Ayurveda e do Yoga é isso, é porque o que a gente considera verdadeiro é o que está no simples. É comer comida de verdade. É o básico bem feito. É o básico bem feito. E aí foi uma revelação para mim. E daí eu fiz a minha pós-graduação lá na Índia, eu voltei e minhas dores continuaram. Eu fazendo o tratamento ayurvédico, que eu tanto fiz a formação como o tratamento, e vim, mas as minhas dores diminuíram, mas não sanaram. E eu fiz, não, peraí, tem que ter alguma coisa. E aí continuei essa busca, tive minha segunda filha muito saudável, graças a Deus. Você acha que foi por causa dessas mudanças na sua vida que contribuiu? Com certeza. Eu posso aqui destrinchar, seria um podcast só sobre falando só sobre isso. E aí, quando teve a pandemia, que todos achavam que foi uma coisa terrível, e foi, dentro de um aspecto, mas, por outro lado, eu tive tempo, porque trabalhava 14 horas por dia, como toda mulher, e tal. Eu tive tempo de me programar, tanto para ir em busca da questão, porque já tinha feito o tratamento emocional, já tinha o controle, já tinha diminuído as tensões do corpo, já estava com a alimentação saudável. Onde é que estava a cura da minha coluna? Eu queria e não queria nem saber onde é que eu ia buscar, mas eu ia conseguir. Mas você ia conseguir de alguma forma. Nunca desisti. Isso era uma coisa que todo mundo dizia, deixa isso para lá, vá viver sua vida e se conforme com essas dores. Eu não dormi por 20 anos. 20 anos eu não tinha uma noite inteira de sono. E aí, durante a pandemia, eu comecei a cascavinhar até que eu conheci a liberação miofascial. Na verdade, eu entrei por um método mais intenso e hoje eu trabalho com um método mais humanizado. Não consegui fazer o tratamento em mim de modo completo, mas consegui fazer o suficiente para tirar minhas dores. Então, isso para mim foi uma vitória. Foi uma libertação. Uma libertação. E eu disse, não, eu preciso passar isso para os outros. Hoje, meu trabalho envolve toda a parte holística dos meus pacientes. Então, ele tem acesso às aulas de yoga, ele tem acesso a massagem relaxante para liberar as tensões, ele tem acesso à alimentação ayurvédica, a rotina de acordo com a Ayurveda, e a liberação miofacial para dores pontuais, que são crônicas ou agudas, não interessa. Isso pode ser em adulto, em criança, tanto faz? Adulto, criança, tanto faz. Desde que ele possa, assim, não seja nada neurológico, por exemplo. Sim. Né? E depende se está num processo de inflamação recente. Se não, dor aguda, ou seja, acabou de se machucar, ou está com uma dor há 30 anos, a gente trabalha com liberação miofascial. Então, foi uma realização na minha vida. Uma realização mesmo. Micheline, voltando aí para a ansiedade, o corpo, ele dá sinais o tempo todo.
Quais são aqueles sinais assim que você enxerga como os sinais primordiais e que nós precisamos estar atentos a ele? A gente primeiro precisa diferenciar o que é ansiedade e o que é um transtorno de ansiedade. Sim. Né? Então, a ansiedade, ela é natural e todo mundo tem. Que é a ansiedade, por exemplo, eu vinha para cá. Então, o que é que vai ser perguntado? O que é que eu vou falar? Será que vai dar um branco na hora? É aquela ansiedade boa, que A ela é ansiedade natural, boa, natural. não é isso? Não necessariamente boa, né? Nem todo mundo Que às gosta. vezes Porque depende, incomoda. É. que incomoda, que tira você da sua rotina, né? Então, essa ansiedade é normal. Ansiedade o primeiro encontro, né? De vai namorar, o primeiro encontro. Você não sabe, ai meu Deus, Ai, como é que vai ser, né? né? Isso é uma ansiedade maravilhosa, né? É a ansiedade saudável. Mas quando o evento acaba e você continua com sintomas, quais são os sintomas, né, que a gente tem? Taquicardia, sudorese, aperto no peito, né? Mas quando o medo exagerado. O medo, porque a ansiedade ela vem do medo, né? Isso. O medo é o primeiro sentimento. E se desdobra em ansiedade. Que é importante você ter ansiedade. Se eu não tivesse ansiedade, eu não me prepararia para nada. Micheline, eu ouvi certa vez uma pessoa falando, eu não consigo lembrar o nome da pessoa agora, mas a pessoa dizia o seguinte, que a ansiedade nada mais é do que uma das nossas emoções em excesso. Isso. Seja a tristeza, seja a alegria, seja o medo. Inclusive uma delas em excesso. Inclusive, as pessoas acham que a pessoa que tem ansiedade não pode ter depressão, porque parecem duas coisas diferentes, mas não. A ansiedade pode ser um gatilho para a depressão e para várias doenças, inclusive. Né? Então, tanto você pode ter por várias emoções, como por várias doenças, e você desenrolar a ansiedade de forma mais traumática, digamos assim, né? Mais intensa. Então, quando você não tem mais o evento e você continua tendo taquicardia, sudorese, vontade de sair correndo, não quer estar naquele local. Desmedido, quando é um sentimento desmedido, a gente caracteriza como ansiedade. Agora, as ações do nosso corpo, os sintomas que aparecem, dependem do tipo de ansiedade que você esteja mais vigente em você. Né? Que aí existem... O básico assim que a gente mais vê no dia a dia é o transtorno da ansiedade, que é transtorno da ansiedade generalizada, o nome correto. Que é exatamente isso, é você ter preocupação excessiva, desmedida, né? Além do que deveria ser, desproporcional, digamos assim. E aí vem a irritabilidade, a insônia. Começa a interferir já na vida profissional, na vida pessoal, na qualidade de vida. Na forma de falar, na agressividade. Existem pessoas que já acordam ali na cama, já acordam com ansiedade. Porque ela fica com você, né? Ela fica com você. Existe o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, que foi o que eu tive na adolescência, que é você fazer coisas que você não queria fazer, que você sabe que não deveria, que está fazendo mal a você, e você não consegue parar de fazer. No meu caso, era a limpeza. Você queria parar, mas você não conseguia. Não conseguia. Era maior que você. Porque eu achava que eu ia adoecer. Eu ia ficar doente se eu não limpasse, se eu não lavasse as mãos toda hora. Se eu pegasse nesse copo, eu tinha que lavar as mãos depois. Eu não podia tocar em você, porque eu podia passar a doença para você. E na consciência, você sabe que isso não acontece. Conscientemente, mas o impulso é maior, a ansiedade ela é maior e ela vence você. Ou seja, é o subconsciente que está ali comandando. Aí ele você comanda, não está agindo você tem de forma que ir. Você consciente. só consegue relaxar quando você consegue cumprir aquilo que você estava impulsionado a fazer. No meu caso, era o estar limpa. Então, assim, eu tomava banho, saía do banheiro, se eu saísse descalço, eu tinha que voltar para lavar os pés. E não lavava só os pés com água, eu lavava minha mão, assim, teve uma época que eu só álcool na mão, despelava de tanto que eu lavava. E como foi para você equilibrar isso? Então, primeiro que dependendo do tipo de transtorno que você tenha, da intensidade que você tenha, você tem que ter realmente uma ajuda de terapeuta, né? Quer seja psicólogo, psiquiatra, tem que ter, de medicamentos. Eu não precisei chegar a isso, mas eu tive que ter uma atitude mental muito forte. E o que eu coloquei para mim como meta, e é o que eu falo para meus pacientes que têm isso também, esse mesmo problema, é assim, você tem que colocar o que é real o tempo todo e vencer isso. Então, se eu sei que segurar aqui não vai me trazer doença nenhuma, então eu não vou lavar as mãos porque segurei aqui. Entende? Então, tudo que eu fazia, eu estava totalmente focada no meu problema. Então, eu não posso, isso aqui não vai me causar mal, então eu vou fazer. Isso aqui não vai me causar mal, então eu vou fazer. E assim foi para poder sair desse estado.
E realmente eu consegui. Muitas pessoas disseram que isso não tinha cura, e eu disse, olha, há controvérsias. Hoje eu não sinto, já fui, inclusive, depois do acontecido, para psicólogo, psiquiatras e tudo, para fazer uma avaliação, e não é identificado mais nada. Inclusive, o que eu tenho hoje considerado como limpeza é o que todas as pessoas deveriam ter, segundo o parecer dos médicos, né? Mas, assim, é bem complicado. Uma ansiedade, ela não tratada logo assim que identificados os sinais, então, tende a ela vai piorar? porque a ansiedade, quando ela é identificada no início, você regula com mais tranquilidade. Você vai fazer prática de yoga, você vai fazer meditação. É mais fácil você administrar. Mas quando chega no transtorno, leva para outros transtornos? Leva. Tem o transtorno pós-traumático também, que ele é bem intenso, né? Quando a pessoa sofre alguma coisa. Por exemplo, muitas pessoas já passaram por isso, mas não chega a ser um transtorno, que é o identificar logo, né? Que a gente estava falando. Então, por exemplo, eu sofri um assalto com 3 armas na cabeça. E aí, depois do evento, eu fiquei alarmada. Então, onde eu estacionava o carro, que passava alguém do lado, eu ficava revivendo as mesmas emoções que tive na hora do assalto. Então, isso é normal, por um tempo. Mas se isso se propaga, se permanece, por muito tempo, você fica por muito tempo, você tem que procurar ajuda. Né? Quer seja de um terapeuta, quer seja medicamentoso, né? Passado por um psiquiatra e tal, quer seja por um terapeuta holístico, quer seja numa aula de yoga, mas tem que procurar ajuda. Micheline, muito obrigada por este primeiro momento. Nós vamos para um pequeno intervalo, coisa rápida mesmo, 1 minuto no máximo, e nós voltamos já já. Muito obrigada aí aos nossos parceiros que estão conosco em mais uma edição do nosso Mulher Pode, que são as Óticas Diniz, a CP Construção e também Casa dos Colchões. Até já, 1 minutinho só. CP Construção, sonhe grande com a gente. Vem aí os Jardins Capibaribe 2 em Santa Cruz do Capibaribe. Casa dos Colchões, há mais de 30 anos trazendo conforto e sono de qualidade para nossos clientes. Óticas Diniz, para ver você feliz. Voltamos com a Mulher Pode. O assunto de hoje é sobre ansiedade. Vamos falar agora sobre a importância da rotina no controle da ansiedade. A mente, já deu para vocês perceberem pela fala da Micheline, que a nossa mente ela pode ser o nosso maior e o nosso pior inimigo também, principalmente quando nós estamos ansiosos. Encontrar a estratégia certa que funcione para você, para controlar a ansiedade, é fundamental. Quando eu falo sobre encontrar a estratégia que funciona para você, é porque não é como uma receita de bolo que funciona para a Micheline e pode não funcionar para mim. Então, é bom prestar atenção naquilo que funciona para cada pessoa. Micheline, você mora hoje num sítio. Você está rodeada de área verde. E você já teve uma vida diferente, né? Na cidade, bem tumultuada e tal. Mas esse estilo de vida seu contribui também para ter todo esse equilíbrio? Então, eu acho que quem faz uma vida estressante é você mesmo, né? O controle está na pessoa. O controle está na pessoa. Assim, as pessoas me perguntaram quando eu vim para cá, né? Ah, agora você vai ter uma vida mais leve, vai precisar menos de carro, porque as coisas são mais próximas. Eu disse, olha, não é não. Eu morava realmente em Recife, metrópole, entre a Domingos Ferreira e a Conselheira Guiar. Nossa! Então, olha o contraste. Morar em Recife, Isso. entre ali as avenidas super movimentadas e que você demora muito tempo no trânsito e agora você está no sítio. E foi a primeira pessoa que eu, quando cheguei aqui, me falou isso, né? Ah, sua vida vai ser muito mais tranquila aqui, né? E eu disse, não, sabe que não. Porque, claro que no início da minha carreira, eu trabalhava 14 horas por dia, eu vivia como uma louca, como a maioria das pessoas. Mas como eu tinha em mente que queria uma vida mais saudável, eu fui galgando esse estilo de vida ao longo do tempo. Você tinha um foco. 6 anos antes de vir para cá, eu já trabalhava a um quarteirão da minha casa. Então, eu ia a pé, voltava a pé. Eu morava num local onde tinha supermercado e tudo que eu fazia a pé, né? E uma pracinha que tinha perto. Ou seja, você foi realizando mudanças na sua vida de acordo com o que você tinha no momento presente. Exatamente. Sem aquela história de, não, só quando eu tiver isso que eu vou fazer assim. Não. Eu acho engraçado porque muitas pessoas, assim, acham que a vida no campo é mais tranquila. Deveria ser, realmente. Só que você tem afazeres maiores do que numa casa, porque a gente não deixa de trabalhar. Então, hoje eu levo 30 minutos para sair de casa, para levar meu filho na escola, para chegar no trabalho. E antes eu levava 5. E a rotina de um campo é muito diferente. Você tem mais animais, você tem planta, você tem a casa
com terra o tempo todo. Se você for observar, tem muita coisa para dar Exatamente. conta. Além das coisas que as pessoas da cidade fazem, a gente faz coisas extras num ambiente muito mais longe de tudo, de farmácia, de supermercado, de tudo. Então, você tem que organizar muito mais sua vida para que ela fique mais fácil. Então, assim, não é... Claro que o ambiente, o ambiente favorece isso, mas se você tiver com foco, com a cabeça para isso, se você não tiver, você vai ter a mesma vida louca de todo mundo. Que dica você dá, então, para uma pessoa que, independente de onde ela esteja, para que ela possa encontrar o equilíbrio? Olha, a primeira coisa que eu penso, assim, é tirar o que é desnecessário, sabe? A gente fica muito preocupado com a aparência, com o que as pessoas vão pensar sobre. Então, muito preocupado com o que é que eu vou vestir, onde é que eu vou, como é que eu vou me portar. E os excessos é que são o problema, sabe? Você acha que o excesso de comparação contribui excesso muito com é isso? excesso de tudo, né? Porque é excesso de mídia, excesso de pessoas mandando na sua vida, dizendo como é que deve ser e como não deve ser. E dizendo o que é que você precisa. Dizendo o que é Você que você precisa disso precisa. para ser feliz. Você precisa disso para isso. Quando eu tenho um paciente para mim, que ele chega lá, o que é que eu tenho que fazer? Eu disse, não, o que é que você tem que tirar da sua vida? Né? Torne sua vida mais simples, para que essa correria. Se você tem um trabalho que já é muito corrido, então torne sua vida mais leve. Se você tem uma vida que é muito turbulenta, então torne seu trabalho mais leve, ou sua relação com as pessoas mais leve, porque não é você só, é o contexto. De onde você está, no sentido das pessoas que estão morando com você, como é que eu posso ter uma vida mais leve? Né? Então, a primeira coisa é tirar os excessos. Pode trabalhar menos? Pode estar menos no celular? Pode assistir menos televisão? Pode fazer coisas mais importantes? Pode estar mais tempo com seu filho e menos tempo com outra coisa? Pode dormir mais cedo, por exemplo, em vez de estar ali rolando a tela do celular? Isso. Porque, então, por exemplo, os excessos. Isso. Por exemplo, eu vejo que muitas pessoas que reclamam da ansiedade sofrem, na realidade, não é só reclamar, mas é sofrer mesmo com a ansiedade. São pessoas que não estão tendo qualidade de vida. O sono não é reparador. Não. E querem cumprir coisas que são inalcançáveis. Ter a casa perfeita, a profissão perfeita, o lar perfeito. E, enfim. Então, você não consegue dar conta de tudo. E ainda você quer acrescentar exercício físico, festas, baladas. Como? Né? Você tem que diminuir. Inclusive, você pode pensar assim, você está dizendo para diminuir exercício. Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que se isso for algo que está em excesso em sua vida, você tem que diminuir sim. Se você está, por exemplo, numa fase da vida, que você está numa faculdade, que você está tendo que estagiar, que trabalhar e fazer faculdade, como você quer fazer uma atividade física, por exemplo, para hipertrofia? Que vai exigir de você uma alimentação com maior quantidade, em horários mais curtos entre uma alimentação e outra, você não vai ter tempo para isso, de se dedicar a isso mais. Então, você tem que ter um foco nessa época da minha vida. O que é que eu estou precisando? Disso, disso e disso. Então, eu vou focar nisso e vou esquecer o resto. Mas as pessoas querem ser boas em absolutamente tudo. Então, conseguem dar conta. E adoece por isso. E aí vem os remédios, porque é mais rápido eu ficar bem para conseguir fazer as mesmas coisas que estão me adoecendo. Então, você está o tempo inteiro se cobrando além dos seus limites. Existe um livro que eu li, que eu não sei se você já teve conhecimento desse livro, Micheline, que ele se chama Essencialismo. Já ouviu falar nesse livro? Depois... Mas a gente estuda muito sobre o minimalismo, né? Que não deve ser muito diferente. Não é muito diferente. No essencialismo, o escritor ele prega justamente você enxergar aquilo que é essencial na sua vida. Exato. Não só em relação a objetos, a coisas materiais, mas você enxergar aquilo que está ocupando espaço na sua mente, ocupando espaço na sua vida de forma geral. O Essencialismo é um livro maravilhoso que eu recomendo para todas as pessoas que têm uma vida bem movimentada. Você começa a olhar diferente para tudo aquilo que acontece com você. E interessante que de um tempo para cá, as pessoas estão mesmo no meio dessa ansiedade, assim, porque a ansiedade ela está ocupando um topo muito alto hoje entre as pessoas no Brasil, não é? Mas a gente tem percebido também uma camada de pessoas despertando para o essencialismo. É porque uma coisa vem com a outra, né? Quando você chega num ponto que não aguenta mais, a gente desarma. E aí, ter outras estratégias é muito importante. Como você ter um terapeuta, como você trabalhar diminuindo as coisas da sua casa, quer seja objetos ou sentimentos e tudo mais, as relações, né? Então, você tem que buscar outras coisas, senão a gente pifa, literalmente. Né? Vai pra cama, literalmente. Nós falamos no início sobre a ansiedade também em crianças e adolescentes.
E você é mãe. Então, Como é que você consegue passar para os seus filhos essa importância do equilíbrio? isso não precisa ser dito, precisa ser vivido, né? Eu tenho até um filho, meu filho mais velho, ele fala pra caramba. A mais São nova personalidades são diferentes? personalidades Bem totalmente diferentes, diferentes. mas ela também fala demais, só que ele consegue falar mais do que ela. E assim, a gente vê isso e as pessoas que estão com a gente, né, talvez veja isso como um problema. E a gente vê assim, cara, isso é o resultado de eu poder tirar meus filhos da tela. Então, eles têm interação. Então, meus filhos hoje, eles conversam com crianças, com adolescentes e com adultos. Eles sabem se relacionar. E o fato da gente ter ido morar no campo também dá mais liberdade para eles brincarem com os animais, para eles correrem na terra, ter contato com a natureza, pisar na grama, pisar no Fazem chão. muitas perguntas. Muitas, mas natural. Exatamente, é o E natural. não há tabus também, entendeu? A gente fala na linguagem da idade deles, mas se fala sobre tudo, absolutamente tudo. Que é Uma uma... criança calada, uma criança que não faz pergunta, isso não é Não, normal, não está se depende. desenvolvendo. Às Depende? vezes é a personalidade da criança, mas tem que ver se isso é realmente a personalidade dela ou se ela está sendo travada por algum motivo, né? Ou por não saber lidar, porque não tem o costume de conversar com pessoas. O que que você acha das telas entregues às crianças assim muito cedo, Bom, Michelina? eu sou meio É um radical com assunto relação a polêmico, né? isso. Eu sou meio radical com relação a isso, porque, por mim, meus filhos não entravam em contato até a adolescência, mas a gente sabe que o mundo não pode ser assim. Então, a gente restringe o que a gente pode. Então, nós temos em casa horários para tudo, horário para televisão, tempo de celular, e horários diferentes para idades diferentes, né? Tem Rafael, a isso gente também. consegue liberar um pouco mais, a minha filha mais nova eu libero menos. Como eles lidam com esse controle de telas, com o não? A minha filha mais nova é mais fácil lidar, porque ela está com 8 anos, não está tão fixada ainda. Meu filho mais velho, a gente tem mais dificuldade. Ele já é gamer, ele já é youtuber, então ele quer fazer lançamento de postar todos os dias, não sei o quê, mas a gente tem que restringir. Inclusive, agora, nas férias, a gente tirou completamente computador, celular e tudo, para que eles possam viver as férias. Entende? Não ficar em computador. Geralmente os pais fazem o contrário, né? Nas férias liberam mais tempo, a gente faz exatamente o inverso, para eles poderem ter mais vida social e estar em contato com todo mundo. Eu vejo muitas mães que acabam relatando na internet, naqueles vídeos que acabam aparecendo de forma aleatória, mães dizendo que elas só conseguem trabalhar, elas só conseguem cumprir com as atividades do dia se realmente entregar uma tela para a Ou porque criança. não sabe dar limite às crianças e não sabe fazer com que ela entenda a importância do que você faz. Porque hoje eu não estou trabalhando ainda desde que eu vim de Recife, eu não estou ainda trabalhando com aula presencial. Eu estou Presencial. trabalhando com aula online, Online. pela plataforma. E eles têm que saber que na hora que eu estou gravando, eles precisam ficar em silêncio e eles respeitam isso. E são crianças que eu comecei a gravar na pandemia, no início da pandemia. Quer dizer, minha Qual filha a idade tinha que eles tinham? 4 anos, Sofia tinha 4 anos, 5, né? E meu filho, 9 anos, 10. Então, assim, é uma fase difícil para você lidar, mas, assim, eles têm que entender a importância daquilo e tem que ser conversado. E quando necessário, você dizer, olha, você não vai porque eu estou dizendo que não é. Aprender a dar limites de forma amorosa e, às vezes, limite com forma um pouco mais rígida para que seja entendido é Sim, importante, sim. porque hoje tem isso também. Os pais não dão limites à criança e dizem é porque eu não posso. Como eu também escuto alguns alunos dizendo assim, eu não consigo fazer a prática do yoga em casa. Como assim não consegue? Ter um espaço, um momento seu. Então, se você não tem espaço para isso, você não tem espaço para tomar banho, você não tem espaço para dormir, você não tem espaço para você, porque você permite que a criança invada toda a sua privacidade. Então, precisa isso ser, é uma questão de educação, né? Não é uma A questão, criança ela precisa de precisa de limites, limites. saber até onde ela pode ir. Exatamente, exatamente. Até para que ela seja respeitada também no momento dela. Em algum momento, Micheline, algum dos seus filhos já passaram pela experiência de estar com ansiedade e você identificou que era ansiedade e fez ali alguma coisa para que eles entendessem o que estava acontecendo ou não? Não, o que já aconteceu, assim, coisas pontuais. De minha filha, por exemplo, ela começar a gritar porque ela estava muito chateada porque eu tinha pedido para ela fazer uma coisa e ela não queria fazer. Tipo uma e eu birra. insisti, uma birra, e ela começou a ter falta de ar. E aí eu parei, aí comecei com ela, se acalme, respire. Naquele momento ele não quer escutar muito você, né? Mas você espera ela se acalmar ao invés de você vir gritando, porque aumenta a ansiedade dela. Então existem estratégias para você acalmar uma criança. E aí, na hora que ela tiver com vontade de conversar, você está presente.
né? Às vezes eu saio, até meu pai, meu marido, como é que você deixa ela chorando? Eu disse, porque ela quer ficar só, ela verbaliza, é engraçado, porque eles, nessa idade, ela diz para mim assim, mãe, eu não quero ninguém comigo nesse momento. Ela diz isso. É Ela como se ela dissesse verbaliza. assim, eu estou precisando de Eu um tempo preciso para ficar equilibrar sozinha. minhas emoções. Isso. Aí depois eu faço, quando você quiser, mamãe está aqui. E aí, quando ela termina, ela vai lá, me beija, me pede desculpa. Entende? Ela já verbaliza, o que eu acho extraordinário, porque na idade dela, acho que eu não tinha nenhuma educação emocional nesse sentido. Eu não lembro de nenhum episódio, assim, de eu saber o que eu estava sentindo e verbalizar isso. E ela consegue com 8 anos, né? Então, assim... Saber lidar com as emoções, inteligência emocional. Isso foi ensinado cedo para você, ou você teve que aprender na prática? Não, teve que aprender na prática, porque eu vim de pais muito rígidos, muito controladores. E eu também tenho um pouco disso, desse controle, que eu venho trabalhando, que era bem mais. E eu venho também me trabalhando, né? Dentro do yoga e do Ayurveda, a gente se trabalha para o resto da vida, né? Então, eu tenho essa questão do controle muito forte. E aí eu tento não passar isso para eles, para não criar uma bola de neve, né? Isso ser passado de geração em geração. Isso precisa ser minimizado. Mas isso não significa dar liberdade extrema para eles fazerem o que quiserem, porque eu não posso ser rígida, não posso dar limites. Isso não existe. Uma das coisas que a gente vê acontecendo muito hoje em dia, Micheline, é a questão do excesso de comparações em relação às redes sociais. Você entra lá na rede social, tem uma trend que está acontecendo agora, que é falando como eu posso ser triste se em 2024 eu... Aí a pessoa coloca lá as viagens internacionais, a pessoa coloca que comprou, sei lá, o carro do ano, a pessoa que fez, sei lá, um monte de coisa. Aí a pessoa que está do outro lado, de repente ela pode dizer, poxa, eu acho que eu não fui feliz, porque eu não fiz isso aí que a pessoa fez. Então já vem o excesso das comparações adoecendo as pessoas. Ninguém posta limpando mato, né? A gente diz muito lá no sítio. Ninguém posta limpando mato, nem construindo algo. Só mostra depois que está pronto, com só a taça mostra o de resultado. Isso. Comemorando, né? Mas as pessoas precisam ter consciência que ali é um espaço para isso. É igual a fotografia, todo mundo tira sorrindo. Não quer dizer que na a hora que você vai fazer bem. uma foto, a pessoa faz lá 50 fotos. Aí ela diz, deixa eu olhar para ver qual foi a melhor que ficou. Quando ela escolhe aquela que ficou com o melhor ângulo, a melhor iluminação, ela vai lá e posta. Mas independente das informações de hoje, isso já acontecia. Ninguém tira foto com a cara feia. Então, você está passando ali o que há de melhor. Mas isso precisa ser entendido pelo outro lado, que todas as pessoas têm problema, todas as pessoas têm dificuldade, só não mostram, né? E essa comparação adoece as pessoas de um modo muito profundo, tanto na questão da autoestima, como na questão da ansiedade, como na questão da procrastinação, como na questão do eu não sou suficiente no mundo, porque nada que eu faça eu vou chegar nesse ponto aí, né? Mas isso é a influência da mídia que a gente tem hoje, né? Então, as pessoas precisam saber filtrar. O yoga, que vem já de uma filosofia do Vedanta também, que é mais uma filosofia mais tradicional, ele faz você ter uma mente mais clara. A própria meditação, você disse que fez, traz um centro, traz você para um centro e uma clareza mental para que você acabe por saber discernir as coisas e poder ser uma pessoa mais inteira e mais simples. Porque o que a mídia traz é exatamente o oposto. Para você ser cada vez mais rebuscada, cada vez mais bonita, cada vez mais perfeita, né? E o que a gente quer de verdade não é isso. O que todo ser humano quer, embora não queira transparecer, é ser uma pessoa simples e inteira. E é isso que a filosofia do yoga e do Ayurveda busca, sabe? Que é o mais simples e natural possível. E é tão acessível que é inadmissível como é que o mundo conseguiu desviar nossa atenção para o que é essencial. E muitas vezes, justamente por ser tão simples, é que as pessoas não acreditam que funciona. E a importância disso. Veja, se nessa fase da minha vida eu estou precisando cuidar dos meus filhos, isso não me desmerece, porque eu não estou na batalha profissional. Entende? Não me desmerece. O que a sociedade precisa, nesse momento, digamos, é eu estar em casa fazendo comida e cuidando dos meus filhos. Então, isso não é desmerecedor.
Mas as pessoas não, entram no Instagram e vê uma pessoa rica num navio, não sei aonde, eu tenho que ser aquilo. Então, para ser aquilo, eu preciso trabalhar muito, e aí vai, né? Então é onde entra aí a importância do autoconhecimento. Do É autoconhecimento. você saber de fato o que é que você quer, o que te faz bem, o que é essencial na sua vida, o que deve sair, o que deve permanecer, o que deve entrar, para que você não esteja usando a régua da outra pessoa para medir os seus esforços, a sua evolução. Exatamente, até porque é você com você, né? É você com você. Muitas vezes a pessoa ela se submete a fazer aquilo que a outra pessoa está fazendo e quando ela chega lá, ela descobre que não fez ela feliz. A jornada é pessoal. Pois muito pessoal. Muito pessoal. Eu sempre digo isso, olha, acontece muito de pessoas chegarem para mim nas redes sociais e dizerem assim, Nédia, você me indica aí um livro de autoconhecimento, você me indica isso e aquilo, e eu fico meio que, será que estão pensando que eu vou indicar, tipo, Comer, Rezar e Amar? Né? Que é simplesmente você só fazendo viagens pelo mundo e vai ser tudo muito romântico, tudo muito lindo? Eu não tô querendo dizer que fazer muitas viagens vai contribuir com o seu isso. autoconhecimento, vai. Mas é tão individual, é tão pessoal, que você vai ter que começar a prestar atenção no seu dia a dia. É o equilíbrio na sua rotina, dentro do caos que possa estar a sua vida. Para você encontrar uma harmonia dentro disso, não é fora. E, inclusive, tem pessoas que dizem, poxa, mas eu tenho medo de tentar coisas novas. Vale muito a pena você tentar coisas novas, porque você só vai saber se você gosta ou não se você tentar. Não, mas quebrar a cara faz parte Não é do seu isso? crescimento. Se você não quebra a cara, como é que você vai saber se aquilo é para você? Nada vem em script, né? Sim, sim. Eu costumo dizer assim, Micheline, que os nossos erros nada mais são do que os feedbacks que a vida nos envia. Erro é feedback. É só a vida mostrando para você que não é por ali que você deve ir, que você deve tentar de outra forma. Olha, eu já tentei 10 vezes, foram formas diferentes e eu ainda não consegui obter o resultado que eu queria. Você teve 10 feedbacks. Continua tentando, porque se você desiste de primeira, desiste de segunda, como que você vai conseguir? Você só vai saber se você continuar tentando, né? Bom, gente, é o seguinte, daqui a pouco a gente volta trazendo a terceira parte do nosso Mulher Pode, conversando com a Micheline Almeida, falando aí sobre ansiedade e além da ansiedade também. Daqui a pouco nós vamos voltar. Agradecemos imensamente o carinho das Óticas Diniz, espalhadas aí por diversos lugares do nosso Brasil. Agradecemos também o carinho e a parceria da CP Construção, que está com um lançamento incrível na cidade de Santa Cruz do Capibaribe, que é o Jardins Capibaribe 2. Um projeto maravilhoso que vai entregar muito luxo, muita sofisticação para as pessoas daquela cidade. E também a Casa dos Colchões, que tem outras lojas também em outras cidades, como Recife, como Gravatá. É uma loja onde vocês vão encontrar os colchões, aqueles assim, bem nível de resort, alto padrão mesmo, tá? Então, muito obrigada por toda essa parceria dos nossos queridos parceiros. A gente volta dentro de um minutinho só. CP Construção, sonhe grande com a gente. Vem aí os Jardins Capibaribe 2 em Santa Cruz do Capibaribe, Casa dos Colchões. Há mais de 30 anos trazendo conforto e sono de qualidade para nossos clientes. Óticas Diniz, para ver você feliz. Voltamos com Mulher Pode, hoje falando sobre ansiedade e desta vez a alimentação no controle da ansiedade. Micheline, você já reparou como comida e ansiedade são duas coisas que muitas vezes andam lado a lado? Nós comemos emoções, ou seja, se você está feliz, você já pensa logo em comer para comemorar. Se você está triste, você também tem que comer porque você está triste. Se você está ansiosa, você tem que comer também porque você está ansiosa. Quando isso sai do controle, é como se fosse uma necessidade de compensação. Mas aí, quando isso sai do controle e se torna frequente, você acaba gerando um novo problema, porque já acaba se tornando uma compulsão alimentar. Os gatilhos vão ali se ativando cada vez mais. Eu estou ansiosa, vou descontando na comida. Aí vem crise de ansiedade. E aí? O que fazer para retomar o controle? Muita coisa aí para ser Tem muita coisa para observada. ser trabalhada, né? É porque, assim, a compulsão ela não existe só na comida, né? Existe compulsão por sexo, existe compulsão por exercício. Eu tenho uma paciente de liberação miofacial que ela, sempre que faz a liberação, eu peço para a pessoa descansar 2 a 3 dias. Ela disse que não consegue fazer os exercícios porque não pode descansar 2, 3 dias. Ela tem que correr 20, 30 quilômetros para diminuir a ansiedade. Meu Deus! Então, existe compulsão por muita coisa, não é só por comida. Não é só por comida é o que é comida. mais fácil. Está mais fácil em casa, então eu vou descontar naquilo. Principalmente agora com o iFood à disposição, porque Exatamente. 11 horas da noite, se bota à vontade de comer uma Exatamente. pizza, é só você pedir no iFood. Exatamente. Mas, assim, o controle da compulsão, ela não está só em vou parar de comer, né? Isso é toda uma rotina de vida. Então, ela precisa ter. Por que ela está comendo? Está em casa? Está
tá ociosa, né? Tem isso também. Porque se eu estiver na rua e não tiver onde comer, eu não vou usar a comida como compulsão. Se eu não tiver comida na minha bolsa, eu não vou usar a Sim. comida como compulsão. Então, cada caso é um caso. Mas existem coisas que são notoriamente que levam você a isso, né? Você sempre andar com comida, por exemplo. Houve uma época que os nutricionistas falavam que você tinha que, para anabolizar, você tem que comer a cada 3 A horas. cada 3 horas. Inclusive, tem mudado os pensamentos hoje em Isso, dia, agora né? existe uma gama de dietas de tudo que imaginar. Tem jejum intermitente Tanto agora, em vez como de comer a jejum, cada como... 3 horas, Isso, né? isso. E dentro da visão do yoga e do Ayurveda, a gente não precisa comer como a gente come. Nem precisa sair com lancheira de casa, porque você não vai passar fome, né? A nossa ancestralidade, ela diz isso, mostra que a gente comia quando tinha comida, e você passava dias sem comer. Então, dentro da visão do yoga e do Ayurveda, você pode comer menos, e você vai comer de acordo com as suas características pessoais. Então, o Vata, que é uma característica mais ansiosa, no sentido de ser mais rápida, de falar mais rápido, de se gesticular, por exemplo, eu sou a característica Vata. Todo Você mundo está tem os falando 3, da medicina do Ayurveda. A Ayurveda. gente está falando dos dois, são características individuais. Então, o Vata, ele é mais ativo, ele fala mais, ele gesticula, então ele gasta mais Ele também. gasta mais. Então, eu Ele acho que eu gasta sou mais esse aí, né? energia. Todo mundo tem os 3. Agora a gente tem 1 ou 2 que são mais evidentes. Que Então, acabam predominando, isso, né? que predominam. Então, Quais são os o outros dois? Vata, ele tem que comer 3 vezes por dia, porque ele metabolismo, ele é uma Ferrari a nível de metabolismo, né? Então, ele queima muito mais fácil. São aquelas pessoas que têm tendência a emagrecer. Mas isso não quer dizer que eu vá comer petisco e besteira. Quer dizer que eu vou comer 3 vezes por dia. Ponto, no máximo. Tá. O Pitta é aquele que tem a pessoa que ela é ativa, mas ela é muito focada. Então, ela faz as coisas no momento certo, ela é mais, como é que eu posso dizer? Ela é analítica. Ela produz e utiliza o tempo dela da forma perfeita. Ela não procrastina. Tudo dela é organizada. Então, essas pessoas, elas têm uma digestão muito boa, elas podem comer muito, mas só precisam comer 2 vezes por dia. Sério? Sério. E temos o Kapha, que o Kapha é aquele que tem a tendência a engordar. Tem as pessoas que têm tendência a engordar, tem pessoas Porque tem têm uma gente que diz, olha, densidade. se eu passar na frente lá de um McDonald's, por exemplo, eu já aumento 3 quilos. Mas é porque o metabolismo do Kapha, ele é mais lento. Ele digere tudo mais lento. Gente, como o Emoções, conhecimento liberta. Emoções e tudo mais. Então, ela pode comer 1 vez por dia, tá de boa. Não vai morrer por isso, entende? Ela não vai morrer não por vai. isso. Mas aí você, quando pega uma pessoa que come 8 vezes por dia e diz para ela isso, ela vai surtar, principalmente se ela for ansiosa. Então, você leva isso aos poucos. Então, por isso que existe o terapeuta, para que vá lhe orientando em relação à sua rotina, o que é que você pode fazer para ir chegando próximo a esse ponto. Não quer dizer que você vá porque é Kapha comer só 1 vez por dia, mas quer dizer que você sabe que não vai morrer se precisar um dia ficar sem comer, por exemplo, né? Entendi. Ô, Michele, e em relação aos nutrientes que o nosso corpo precisa, acaba acontecendo alguma deficiência ou Então, não? as deficiências acontecem porque a gente não come comida. Então, o que é que o Ayurveda diz? Cara, come comida. E o que é comida? É o que tem em árvore. Você já viu bolo em árvore? Já viu biscoito? Já viu biscoito recheado É o de chocolate em descascar árvore? mais e o desembrulhar menos? Exatamente. Não, desembrulhar 0. Zero. É. É zero, Porque assim, gente. a gente pode começar dessa forma. Eu digo, olha, você quer deixar de tomar café, precisa deixar de tomar café. O Kapha não precisa deixar de tomar café, mas o Vata precisa deixar de tomar café, por exemplo. Então, você está acostumado a tomar café 4 vezes por dia, toma menos. Ou então, melhor, tira 1 gole por dia de café. Até você E chegar, porque as diminuindo pessoas de querem... forma gradativa. As pessoas querem mágica, né? Receita de bolo para tudo. E para ter uma vida saudável, não pode ter receita de bolo. Quantos anos eu levei para poder chegar onde eu estou agora e ainda estou progredindo, como a maioria das pessoas que estão nesse caminho. Por quê? Porque não adianta fazer uma dieta exagerada, não adianta hoje querer começar correndo, ao invés de caminhar, trotar para correr. Por quê? Porque você vai se lesionar. Se você parar de comer 8 vezes por dia e passar a comer 1 vez, você vai surtar. Porque o alimento ele tem a ver com a emoção, né? Então, isso é um aspecto. O outro aspecto é que a gente não se alimenta só de comida. A gente se alimenta do que a gente vê, do que a gente escuta.
Sim. E todo o incentivo que você tem hoje com os eletrônicos, né? Você vai assistir alguma coisa, só assiste filme de violência, só assiste programa de desgraça, você escuta muito fofoca, você dá ouvidos à fofoca, você interage com pessoas que têm esse hábito, mau hábito de falar Alimentar-se dos não é só outros. sobre comida. Exatamente. Então, existe uma gama de coisas para a gente conversar sobre isso. Não é só a questão dos nutrientes, né? É o que é que eu faço com todos os alimentos que eu tenho, desde o respirar ao que eu como, ao que eu vejo, ao que eu escuto e ao que eu sinto, o que é que eu boto no meu corpo é uma alimentação. Hoje as pessoas se entopem de química para hidratar o corpo e esquecem que a pele é um órgão que está absorvendo tudo aquilo. Inclusive o maior órgão do O corpo. nosso maior órgão, e ele digere, né? E aí tem respaldo quando você bota um monte de química no seu corpo. Isso vai interferir nas suas emoções. Aí é aquela coisa que nós falamos no início, Micheline, o básico bem feito. Muitas vezes a pessoa quer ter um corpo hidratado, mas ela não faz o básico, quer tomar água. Quer tomar Qual a água. quantidade de água certa que o seu corpo precisa? Isso. Aquela pessoa, olha, eu quero muito emagrecer, eu quero perder não sei quantos quilos, mas ela não faz o básico bem feito, ela não toma água de forma correta, ela não dorme a quantidade de horas que o corpo dela precisa, porque o sono também precisa fazer parte da nossa rotina de forma consciente. Um dos pilares Sim. mais importantes que tem. Então, dentro do Ayurveda existe a higienização do sono, né? O que é que você faz para entrar o mais próximo do nosso círculo circadiano? Não pode estar dormindo meia-noite, 1h da manhã, acordando às 7. Mesmo que você acorde, mesmo que teoricamente você durma 7, 8 horas, que seria o recomendado, mas se você troca a noite pelo dia, o seu sono não vai ser reparador como deveria ser se você tivesse dormido no máximo, digamos assim, 10 horas. Né? Não é o que a Ayurveda recomenda, mas é o que a gente passa para os alunos e pacientes, porque é o que é possível hoje. Dizer assim, pelo menos às 10 horas, esteja na cama, pelo menos 2 horas antes. Coma 2 horas antes para não ir com o estômago cheio. Com o estômago cheio, porque atrapalha também na hora de dormir. O excesso, né? Pequenos hábitos que você coloca ali na sua rotina do dia a dia. Pequenas coisas. E às vezes a pessoa acha que tem que estar o tempo todo na farmácia ou tomando medicação. Que só está botando o problema para debaixo do tapete, né? Tá só maquiando. Botando para debaixo do tapete. Depois, existem sim, Micheline, situações em que é necessário que a medicação entre em cena. Claro. E eu sempre digo assim, que a medicação é para colocar você na consciência. Exatamente. A partir do momento que você chega no nível de consciência, é para que você assuma o controle a partir daquele momento. O medicamento é uma urgência. Uma urgência. Ela não é para estar com você, né? Inclusive, a forma que se vê hoje, tudo, desde dos níveis de laboratório, os níveis de vitamina D, de magnésio, isso existe também uma máscara por trás disso para que você consuma mais medicamento com a maquiagem de ser natural também, né? Dependendo de como é feito, sabe? Então, é você olhar para o que é básico, para o que é essencial, como a gente vem falando. Poxa, se eu tenho um problema com vitamina D, eu não tenho que me suplementar, porque não é só isso que meu corpo vai estar precisando, provavelmente. Por que não toma sol? Por que não faz o básico? Por que não bota o pé na terra? Por que não come comida de verdade, sabe? Por que não se hidrata como deveria, ao invés de estar tomando medicamento para, sei lá, infecção urinária, por exemplo? Quando a gente fala sobre ansiedade, por exemplo, a gente fala também sobre o estilo de vida corrido que nós temos hoje, certo? Você falou aí sobre nos alimentarmos não só do que é comida, mas de tudo aquilo que faz parte do nosso ambiente, daquilo que chega através das telas, daquilo que chega através das pessoas com quem nós convivemos também. Mas aí tem o seguinte, existem pessoas que elas reconhecem que estão ansiosas. Mas aí vem uma pergunta bem importante. Será que todo mundo quer realmente se curar? Sim, mas ninguém está para curar ninguém, né? Ou será toma que essa consciência... Isso, porque às vezes as pessoas elas não estão dispostas a realizar as mudanças. Claro que não. E vão ficar ali só remoendo. Exato. Eu digo isso porque hoje nós vamos usar a tecnologia a nosso favor. Isso. Graças à tecnologia, nós estamos aqui no podcast entregando conhecimento
Coisas valiosas estão sendo entregues aqui. Então, se você tem disposição para absorver as coisas boas que a tecnologia entrega, você consegue evoluir Com certeza. bastante, não é, Micheline? Exato. Então, vamos lá. Digamos que você tem acesso a tudo quanto é conteúdo bom e você coloca de fato aquilo ali na sua vida, você coloca em prática, você já consegue evoluir bastante. Mas tem gente que só quer ficar murmurando. Não quer, de fato, passar pelas transformações. A pessoa tem que entender que existe também a autorresponsabilidade, faz parte da cura, o desejo de ser curado. Será que a pessoa está disposta realmente a realizar as mudanças na vida para conseguir chegar ao equilíbrio? E aí vai de acordo com o karma de cada um. Né? Porque, por exemplo, tem pessoas que não estão afim de nada e querem mesmo ter uma vida desregrada e tarará. E tem pessoas que têm uma vida desregrada e não querem ter, mas não sabem como sair disso. E aí vem um podcast desse e ilumina a pessoa. Tem pessoas que nunca vão ter acesso a um podcast ou a nada de importante que desperte isso. E vão ter pessoas que vai ter tudo à sua disposição e mesmo assim não quer. E aí vem o livre-arbítrio e o karma de cada um, e a gente também tem que respeitar, fazer o quê? E eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa filosofia de vida, esse estilo de vida, essa medicina ayurvédica, não é isso? Explica um pouco mais sobre isso, Micheline. Acabou despertando uma curiosidade em mim, eu não conhecia. Então, o Ayurveda, ele lida com a sua rotina. Então, tanto desde a alimentação, ao exercício físico, a como você lida com as suas relações e dentro do seu ambiente profissional, o que é que você pode melhorar em relação a tudo isso? Porque é uma medicina. Mas ela não está no foco da doença, ela está no foco da harmonia do seu corpo, para você ter saúde e para enfrentar os problemas. E também, obviamente, que para quem tem problemas específicos, existem tratamentos específicos de modo natural. Tanto só através de rotina. A maioria dos pacientes a gente consegue melhorar bastante e até a cura só com aulas de yoga, com uma alimentação apropriada de acordo com o dosha, com a rotina mais leve de vida, mesmo que a pessoa viva num caos. Eu já tive pacientes assim, de ser grandes empresárias e sair, pedir demissão mesmo para ter qualidade de vida e não se arrepende. Eu tenho um paciente de mais de 10 anos que fez isso e até hoje não se arrepende. Então, assim, a gente não vai dizer faça isso ou faça aquilo, mas que tal pensar um pouco sobre isso? E a pessoa mesmo vai entregar as possibilidades para a pessoa, para que ela tome as decisões. A gente ajuda essa pessoa a ver a vida dela como está e o que é que ela pode melhorar. E a gente constrói isso junto. E quando precisa, existem as doenças que são específicas de cada dosha, assim, que tem maior possibilidade de acontecer. Então, se a gente trabalha e faz a alimentação de acordo com o dosha dela... O que é o dosha? Então, são as nossas características individuais, o vata, o pitta e o kapha. Entende? Então, tem alimento que faz bem para o vata, mas que não faz bem para o pitta, por exemplo. O sal. Né? Então, uma pessoa que pitta, quando ela consome sal, quando ela consome açúcar, ela fica mais agressiva, mais irritada, porque ela já tem uma característica de pitta específica que vai piorar se ela tiver certos tipos de alimento. Por exemplo, se uma pessoa que está acompanhando o nosso podcast agora e, de repente, sei lá, na cabeça da pessoa ela disse, olha, eu gostei desse assunto, eu queria saber um pouco mais sobre isso. Essa pessoa pode falar com você? Pode falar comigo. Tanto pelo Instagram, tem meu número no Instagram, tem meu número no Facebook, é fácil acessar. E a consulta ayurvédica, ela pode ser feita de forma online. Pode ser feita online? Pode ser feita online. Que então, maravilha. Sem problema nenhum. Tanto o yoga como a Ayurveda pode ser feito online. O que não pode é a terapia miofacial, que precisa de manipulação. Porque precisa realmente que você esteja ali tendo contato direto com a pessoa, né? Isso. Vamos lá. A atividade física também ajuda a lidar com estresse e ansiedade, até por regular hormônios que são responsáveis pela sensação de bem-estar. Pode ser uma grande aliada no controle da ansiedade e é super indicada no tratamento de transtornos. Mas muitas vezes a pessoa não gosta. Ela não se identifica com tal tipo de atividade física. Como é para você na prática? Como você maneja seus pacientes nessa questão? E o yoga pode auxiliar no controle da ansiedade? Olha só, existia há um tempo atrás uma ideia, e foi muito divulgado isso. Inclusive eu passava isso para os meus pacientes, porque foi muito difundido. Que quando você tem ansiedade, raiva, agressividade, você deveria fazer esportes que você liberasse essa agressividade, por exemplo. Sim, boxe. Já ouvi muito isso. Até hoje, né? Tem que liberar, tem que colocar para fora. Tem que colocar para fora. Então você vai correr, você vai bater, você vai gritar, você pega um travesseiro. Estratégias de alívio imediato. Micheline, lembrei de uma coisa agora. Segura aí o que você ia falar, tá? Mas uma pessoa já chegou para mim e disse assim, Nédia,
você é muito calada. Você tem que dar uns gritos, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí eu inventei de passar pela experiência. Tinha uma pessoa aqui em Caruaru que no espaço dessa pessoa ela fazia uma massagem, uns negócios lá com a toalha quente, molhada, e depois ela levava para uma outra sala em que você tinha que pegar o travesseiro e tinha que dar os gritos. Eu me senti muito desconfortável. Muito desconfortável. E eu pensava comigo, poxa, será que só comigo não funciona? Porque eu vejo um monte de gente falar que você tem que botar pra fora, tem que esmurrar o travesseiro, tem que fazer isso, fazer aquilo. Mas comigo não funcionou. Tão provável que eu não voltei. É porque é o que para quem, né? Mas assim, existe realmente um trabalho terapêutico nisso. Porque a partir do momento que você expõe sua agressividade, você bota para fora, aquilo lhe alivia. Inclusive, para fazer você mesma rir da sua atitude. É verdade. Né? Porque parece uma coisa cara, de louco. eu tô sendo idiota, né? Aham. Tem até, que eu não sou muito a favor, mas tem até a terapia do riso hoje. Que é você rir por nada. E eles fazem umas dinâmicas para você rir, para você poder liberar endorfina, O adrenalina. que você acha disso? Que são hormônios. Eu acho que isso não traz conhecimento, que é um alívio. Por exemplo, como eu estar discutindo com meu marido, sei lá, e de repente eu dizer, peraí, eu tenho que parar e eu vou na janela, abro a janela e vou respirar, porque eu preciso de ar para centrar a minha mente e voltar a falar. É uma atitude. Então, o gritar, você esmurrar, é um momento para você liberar. Mas não como esporte. Por quê? Porque como esporte, nem todas as vezes que você vai treinar, você vai estar com raiva. E É aquele tipo de verdade. atividade, ele pode incentivar a sua agressividade, inclusive. Veja, Não tinha pensado por esse eu não ponto estou de dizendo vista. que o esporte é agressivo e vai estimular a agressividade. Eu estou querendo dizer que esse não é o tratamento para a pessoa que quer se acalmar. Para se acalmar, você tem que usar exercícios que ensine seu corpo a se acalmar no momento que ele precisa. Então, observar a respiração, trabalhar o yoga, trabalhar a meditação. É isso que Avaliar vai os fazer. pensamentos, não é, Mas a Micheline? meditação é esse, Isso. né? Então, quando você tem esse autoconhecimento, na hora que você precisa, você consegue usar. Mas se você não tem esse conhecimento, eu vou fazer o quê? Vou esmurrar a pessoa que está na minha frente na hora do ímpeto, na hora da raiva. As pessoas acham assim, que uma pessoa, vamos lá, uma pessoa como Micheline, que é uma pessoa que pratica o yoga, pratica meditação, etc e tal, mora num local de área verde, Uhul! imaginam que essa pessoa é Claro que não. uma pessoa zen. Não é isso que as pessoas imaginam de você? Existe um estereótipo da pessoa que praticante de yoga ou professor de yoga, né? Mas, assim, isso não é real, até porque as emoções elas foram vistas como algo ruim no ser humano. Por quê? Porque houve uma época, ainda estamos nela, e que o principal é produzir. Então, para produzir, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que esquecer o mundo lá fora, eu não posso ter emoção para poder ser mais eficiente no meu trabalho. E o yoga diz assim, não, porque você é carne e osso antes de ser profissional. Antes de ser professora de yoga, eu sou Um ser Micheline, eu sou humano, mãe, eu isso. tenho meus problemas como filha, como esposa, como profissional, como tudo, como empresária, né? Porque agora eu tenho o meu espaço. Então, assim, e você não negar suas emoções é importante para você ter emoções saudáveis. Porque o que é que adoece? É você reprimir suas emoções. Então, na hora da raiva, eu tenho que expor minha raiva. Eu não vou estar com raiva do meu marido ou do meu filho e ficar, oi, amor, diga. Não, eu vou Se dizer, você eu estou reprime com raiva. isso, se você reprime Por quê? suas emoções, seu corpo adoece depois. Exatamente. Ou ele adoece, ou você vai guardar aquilo para no momento que não é adequado, você vai jogar Vai em jogar. quem não tem culpa. Aquela história, né? Isso. Do marido desconta na esposa, a esposa desconta no filho, o filho desconta no cachorro. Isso. Por quê? Porque você não teve solucionado a emoção primária, que é o que os animais fazem. Você briga com o cachorro, ele briga com você e na hora ele vai revidar. Mas logo depois ele está abanando o rabo. Por quê? Porque ele liberou Ele já expôs, aquilo. ele já E liberou. não foi desproporcional. Por que não foi desproporcional? Porque foi na hora. Mas a gente hoje, a gente tem uma agressividade muito grande e acha, e muitas vezes é desproporcional. Por quê? Porque você está com aquilo guardado. Não foi aquele momento ali. Foi o que você guardou antes. Então, até chegar naquele momento de você explodir por uma besteira e você jogou tudo na cara do outro, que não devia de modo desproporcional, desrespeitoso. Entende? Então, no yoga a gente não diz que a emoção é errada. Não tem nada errado. Veja, o medo, a gente está falando da ansiedade. A ansiedade vem do medo.
O medo, ela é totalmente importante. Se eu não tenho medo, eu me arrisco, eu me torno, me torno vulnerável em situações de perigo, né? A saudade é maravilhoso. Você saber que gosta de alguém porque você se afastou, né? Então, todos os sentimentos, eles são importantes e têm um propósito. Negar isso é robotizar as pessoas, né? E adoecê-las, obviamente. Exatamente. Micheline, para a gente finalizar aqui, a gente vai fazer um bate e volta, tá? Eu vou falar para você uma frase e você me responde apenas com uma palavra. A primeira palavra que vem na sua cabeça. É bom que tem coisas que a gente só sabe na hora quando chega aqui, né? É. Vamos lá. Uma palavra. Uma palavra. Uma palavra, tá? Ajuda a diminuir a ansiedade. Pode ser assim, vida saudável. Vida saudável, 2 palavras. É. Potencializa a ansiedade. Desorganização. Desorganização, tá. Uma alternativa que você considera essencial no controle da ansiedade. Autoconhecimento. O que relaxa mentes ansiosas? Yoga. Lógico que ela ia dizer isso, né, gente? Eu quero, inclusive, saber mais sobre esse mundo, depois a gente vai conversar. Mas, de antemão, Micheline, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada por ter compartilhado tanto conhecimento. Eu sei que se fosse pelos temas que foram propostos aqui, nós teríamos assunto para mais 1 hora ou 2, tá? Ou mais. Isso significa que a gente vai deixar para umas próximas edições, porque a gente vai poder falar um pouco mais sobre as emoções, como lidar com elas na prática. Inclusive, para você que está aí me acompanhando, quando nós falamos sobre ansiedade ou qualquer outra emoção, nós não estamos querendo falar sobre você retirar um sentimento como a ansiedade, uma emoção como a ansiedade da sua vida, mas é para que, de acordo com as circunstâncias, a realidade que você vive, você possa aprender a lidar, a equilibrar. E, acima de qualquer coisa, lembra do que eu falo no início do nosso podcast? Respeitar a sua essência, respeitar que você é um ser humano, que você tem limites, olhar para você com carinho, com compaixão, saber que você não é os seus pensamentos, que você precisa de um tempo, você precisa ter consciência para saber quem você é, fazer uma limpeza do que você quer que continue na sua vida, o que você quer retirar, que você é um ser humano que está em constante evolução. Isso significa que você pode transformar sua vida e transformar para melhor. Um abraço da Nédia Alves, nos acompanha em todas as plataformas digitais. A cada 15 dias, um episódio novo aqui para vocês. Grande abraço.